Senhor presidente, senhores deputados, eu às vezes me surpreendo quando eu vejo, como eu falei antes aqui, afirmações do governador Carlos Alberto dizendo que ele não negociará mais com o servidor público e com os sindicatos que são insaciáveis, porque o Estado tem outras responsabilidades. Correto. Acontece que o governador que diz que não negocia porque não tem recursos é o mesmo governador que paga retroativamente, porque o Estado não recorreu, por isso perdeu, a aposentadoria depois de 6 duros meses de trabalho, 6 duros meses de trabalho, frente ao governador do Estado, governo do Estado do senhor Orlando Pessutti. 6 meses resultam numa aposentadoria de R$30 mil. E o trabalhador que fica 40 anos, recebe, quando muito, nos 40 anos que fica, R$3.200. E aí vem na cara de pau dizer que não tem dinheiro porque não trabalha mais com algumas pessoas ou sindicatos insaciáveis. Quem me dera os professores tivessem a boa sorte, e os servidores públicos, e os trabalhadores de forma geral, a boa sorte, a boa estrela e o bom padrinho que teve o ex-governador Orlando Pessutti, que depois de 6 duros meses de trabalho, pudesse o trabalhador ir para sua casa e aproveitar a sua aposentadoria de R$30 mil. Que mundo maravilhoso esse das pessoas que têm acesso a determinadas benesses que é negado para 99,9% da população. Que mundo maravilhoso esse das pessoas que dizem que não podem mudar a nossa Constituição, porque isso iria trazer um desencontro e fazer com que algumas pessoas, inclusive a ex-mulher, aliás, do governador Richa, viúva do governador Richa, de receber a sua aposentadoria, ou os ex-governadores de receberem sua aposentadoria. Esse tipo de descalabro é que faz com que a população se irrite com a política. Esse tipo de ação que faz com que se pague R$1.200 para o professor e R$30 mil de aposentadoria depois de 6 meses, é que faz com que a população nos chame muitas vezes de bandidos. Porque não tem outra palavra. Nós aqui na Assembleia podemos mudar a Constituição e dizer que isso acabou. Que o governador não pode ficar 6 meses lá, por melhor que seja o seu trabalho, e nesse caso é o governador Orlando Pessutti, mas poderia ser qualquer outro, e 6 meses depois requerer a aposentadoria, mesmo já estando trabalhando ou tendo trabalhado na Emater e podendo se aposentar pela Emater, ou sendo aposentado da Assembleia Legislativa, e continuar na ativa. E eu estou dando o nome porque esse é o nome do cidadão, e obviamente que ele não tem nada que esconder isso, mas não entendo por que o Estado do Paraná não recorreu, deputado Romanelli, quando podia. Não entendo por que não recorreu, porque ele era parte do processo, quando podia recorrer e dizer que não concordava com a aposentadoria do senhor Orlando Pessutti. Deixou passar, perdeu o prazo. E aí, por decurso de prazo, o senhor Orlando Pessutti ganhou um prêmio do governador Carlos Alberto de R$30 mil por mês, para o resto da sua vida, para os 6 duros meses. Deve ser muito difícil ser governador. Deve ser muito difícil ser governador. Porque você fica 6 meses ali, eu acho que a vida acaba. Aí você tem que se aposentar. E foi isso que aconteceu. E recebeu retroativamente 600 e tantos mil por mês. Agora, o que eu quero colocar aqui, e já lhe passo a parte, professor Lemos, é que ao mesmo tempo, e por isso que eu falei no início aqui, deputado Romanelli, que o governo precisa da greve, o governador Carlos Alberto precisa de uma greve, o chefe da Casa Civil precisa de uma greve, porque não é coerente, as ações são tomadas, como esta que eu acabei de falar, ou esta que eu quero relatar aqui, que é justamente a Comissão Especial de Licitação à Concorrência 01/2016, que está aqui, contratação de 5 agências de propaganda, a retirada do recebimento das propostas dia 13 de fevereiro de 2017, às 9 horas,
para 120 milhões de reais durante um ano, senhores. Isso é piada. O governador Carlos Alberto quer gastar 120 milhões de reais em um ano para falar bem do seu governo. E depois vem me dizer que não precisa da greve para limpar sua barra. Depois vem me dizer que vai gastar 10 milhões por mês, 333 mil reais por dia, 14 mil por hora e 234 reais por minuto. Nesses 10 minutos que eu uso essa tribuna, você, contribuinte, está pagando R$ 2.314, exatamente isso, R$ 2.340 em publicidade, quando essa licitação for feita. R$ 2.340 quando terminar de usar essa tribuna. E fala em austeridade, gastando 14 mil por hora e 333 mil por dia, e fala em apertar o cinto, e fala que não tem dinheiro. Eu sei que é difícil para o líder do governo defender essas coisas, porque o líder do governo é uma pessoa séria, às vezes fica que nem, como a gente falava, gata em teto de zinco quente, que aliás é um filme que também é do seu tempo, deputado Romanelli. Gata em teto de zinco quente, porque é difícil, tem que pular para todo lado para explicar o inexplicável. Alguém me convença que um governo que tem toda a estrutura digital, inclusive com uma tal de tenda digital, para falar bem do governo e falar mal da oposição. Alguém me convença que um governo que tem a TV educativa e a rádio educativa. Alguém me convença, um governo que tem milhares de comissionados, que tem que usar 120 milhões de reais por mês, por ano, para falar bem de si. Ah, não, mas aí também está a publicidade institucional, da Copel, da Sanepar, lá dos órgãos do governo, como se para isso a Copel e a Sanepar também não tivessem. Aliás, tanto tem que a Copel fez a venda das suas ações, nós vamos abordar esse assunto aqui, com uma arrecadação de 892 milhões de reais para o governo, mais ou menos próximo disso, e 234 milhões para a Sanepar e 800 milhões para os investidores privados. Então há como fazer isso aí. O que não há é como defender esse tipo de ação. Não tem como, deputado Pacheco, o senhor que é lá de Cascavel, o senhor justificar, e o senhor não o faz porque está no Bloco Independente, mas quem está do lado do governo, pessoal que muitas vezes sofreu situações, inclusive aqui, de dificuldade, como foi há 2 anos atrás, dia 12 de fevereiro, hoje está fazendo praticamente 2 anos, daquela malfadada votação neste horário, 15h42, 16 horas, quando o pessoal derrubou os portões e obrigou a Assembleia e o governador a retirar o projeto que estava aqui. Não tem como explicar que esse governador não quer tirar o foco dos seus problemas, jogando os servidores para uma greve, e não quer tirar o foco dos seus problemas, fazendo esse tipo de coisa que está aqui. Está aqui, ó. É essa a licitação que o governador vai fazer. 120 milhões de reais. Então, para que a gente possa aproveitar esses 2.340 que o contribuinte vai pagar esses 10 minutos, passo a parte, o professor Lemos também, porque aqui é uma coisa impressionante. Imagine os senhores se a cada minuto entrasse na conta corrente R$ 234. Era tão bom quanto ser aposentado depois de 6 meses de governo. Mas, infelizmente, o mundo real é outro. Deputado Lemos, lhe dou a parte. Deputado Tadeu Venere, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, dizer que, ao lado de vários deputados, inclusive o deputado Mauro Moraes, apresentamos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para acabar no Paraná com aposentadorias de governadores. Infelizmente, nós perdemos aqui no plenário. Estamos preparando, evidentemente, uma outra proposta para apresentar novamente, porque só temos essa excrescência em 7 estados do Brasil. Os demais estados já acabaram com essa aposentadoria, porque isto é vergonhoso. Também apresentei um projeto que tramita hoje na CCJ para acabar com a aposentadoria também das viúvas de governadores, porque isso também é lamentável, que o Estado do Paraná tem desprezado os servidores de carreira, tem valorizado, supervalorizado comissionados,
com aumento acima da inflação e humilhado os professores do Paraná. Isso está errado. O governador precisa pôr a mão na consciência e respeitar os servidores e o povo do Paraná. Obrigado, professor Lemos. Senhor presidente, eu encerro mais uma vez dizendo, está à disposição, senhor presidente, de quem quiser, para quem quiser ver, Governo do Estado do Paraná, Comissão Especial de Licitação, aqui, 120 milhões de reais. Como nós já concluímos os R$ 2.340 do pronunciamento que fizemos aqui nos 10 minutos, ainda foram mais R$ 234 nesse último minuto. E você, contribuinte, paga por isso, o governador Carlos Alberto, posado e bonitinho, arrumadinho, mas gasta pra caramba. Obrigado, senhor presidente.